Só está enxergando Santa Maria. Estamos online. Sou pior que os encarnados, eu não estou enxergando nada. Desencarne. Então tá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão. Hoje o tema escolhido foi o tema negligência e responsabilidade. A oração que a Gabi escolheu foi a oração sobre as crianças que são negligenciadas pelas suas famílias. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, responsabilidade e negligência, dentro da visão espírita. Então vamos pedir, eu gostaria de pedir a Silvana que fizesse a oração inicial, para que a gente desse início ao... Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, pedindo compreensão, aceitação, transformação, e possamos reconhecer dentro de cada palavra dita aqui a transformação necessária em nossos corações, em nossas mentes, em nossas ações e nossas vidas, que possamos compreender com efeito cada palavra dita. Que nossas orações, nossos pensamentos de amor sejam elevados ao Pai. Que tenhamos uma noite de paz, de luz, de reconhecimento e de sabedoria. Que assim seja. Que assim seja. A música que nós vamos tocar agora é uma música do Nando Reis e Ana Vilela que fala sobre laços. Como o tema é negligência e responsabilidade, eu achei que essa música ela era perfeita para esse momento. Ela vai fazer com que a gente comece pensando no que representa esses laços. Cadê o som? Desculpa aí, eu falei até aqui. Vamos lá. Pode acontecer.
laços. Não importa se os laços sejam sanguíneos ou sejam apenas espiritual. São laços. Quando nós estamos falando de respeito e de negligência, nós achamos que negligenciar os nossos entes queridos é apenas ignorar as necessidades básicas, é ignorar os sentimentos, mas não é. Quando nós falamos negligenciar as crianças ou negligenciar nossos entes queridos, nós estamos falando muito mais do que isso. Um pai e uma mãe, na grande maioria da parte da existência, acha que o que eu preciso dar ao meu filho? Eu preciso dar ao meu filho conforto, brinquedos, um bom estudo, uma boa faculdade para ele ser alguém na vida. Essa é a base. Se você perguntar para 100 pais, 99 vão responder que é isso que tem que dar aos seus filhos. Mas não é disso realmente que seus filhos precisam. Nossos filhos. Estou falando isso que tenho 4, tenho 8 netos. Nós temos que dar aos filhos o quê? Amor. Mas os pais dão amor. Alguns entendem amor como bens materiais. O que nós temos que ensinar aos nossos filhos é que Deus existe. Que nada nesse mundo acontece sem Deus. E o que a gente faz? Poucos de nós levam os nossos filhos para ouvirem falar de Deus. Poucos de nós levam os nossos filhos ou então fazem isso com eles. Quantos de nós, apesar do cansaço do dia a dia, senta na cama com seu filho e reza? E fala para ele de Deus. Porque não é só pegar o seu filho e rezar ali e dizer assim, vamos rezar o anjo da guarda, filhinho. Ele reza decoradamente. Quantos de nós senta com ele e fala quem é Deus? Poucos de nós. Por quê? Porque também nós não conhecemos Deus. Nós negligenciamos muitas vezes porque nós não conhecemos. Nós não sabemos como fazer isso. A negligência de uma criança é quando nós negligenciamos a formação moral e mental dessa criança. Também a formação física, mas principalmente a moral e a mental. Como é que nós tratamos os nossos filhos? Como é que nós falamos com eles? Foi uma mãe perfeita? Longe disso. Esses dias eu fiquei super decepcionada quando escutei meu filho dizer que a melhor mãe era a do amigo dele. Por quê? Porque muitas vezes, enquanto mãe, enquanto pai, nós temos que dar limites para os nossos filhos. Nós temos que dizer aos nossos filhos, daqui você não pode passar. Você tem que dizer ao seu filho, não pode. Você tem que dar ao seu filho o não. Isso é muito importante. Negligenciar o seu filho é dizer sim para ele o tempo todo. Ai, professora, hoje uma ligação de uma mãe na escola. Professora, minha filhinha não quer ir para a escola porque o amiguinho ri para minha filha e agora ela não quer ir para a escola. Olha, que negligência que essa mãe está fazendo. Não está ensinando para essa filha a empatia. Não está ensinando para essa filha que o outro pode ser um autista. Pode ser que essa criança que esteja sorrindo para ela seja uma outra criança que está realmente sorrindo e não rindo dela. Não está ensinando essa criança a responsabilidade de assumir as próprias ações. Você, enquanto mãe, tem que colocar o seu filho para arrumar a cama. Tem que colocar o seu filho para arrumar os brinquedos que joga. Escutou, né, mocinha? E a tia pode falar para ti. Nós temos que ensinar os nossos filhos a responsabilidade. Porque quando nós não ensinamos eles, quando eles se tornam adolescentes, outros valores serão colocados. Uma palestra que eu assisti do Chico Xavier,
em que ele dizia, em que ele falava dos espíritos, que tinha que dizer para o Espírito Santo que primeiro você tem que dizer ao Espírito Santo, me proteja. Ele disse que olha, eu vou dizer para vocês que a coisa que mais funciona até hoje que eu fiz na minha vida, Espírito Santo, me proteja. Quando ele fala santo, ele está falando do espírito de luz e elevado. Espírito Santo, me proteja, porque se Deus cuida de todas as coisas no mundo, vai cuidar de mim também. Ele disse, Espírito Santo, me ensina. Ele não disse, me dê pronto. Ele disse, me ensina. E o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo. Não é? Cada palavra que sai da minha boca tem um espelho na minha frente, retorna para o meu coração. Vocês acham que eu falo para vocês? Não, eu falo para mim. Eu falo para mim. Eu preciso me ouvir falando. E nós precisamos falar de Deus. Nós não podemos negligenciar isso. Nós estamos negligenciando, estamos privando as pessoas que estão em nossa volta de ouvir falar sobre Deus. Mesmo que você não fale, você tem que ser a presença divina de Deus. A pessoa tem que sentir em você a presença dele. Você tem que procurar todos os dias a sua reforma. Porque quando nós estamos nos reformando, quando nós estamos indo em busca de Deus, nós brilhamos. E as pessoas que estão em nosso entorno percebem. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos sentir que Ele está conosco. Nós precisamos sentir que Deus está presente. Que eu sou uma centelha divina. Que eu faço parte desse Deus. Que Deus não está separado de mim. Ele está em mim. Eu e Deus somos um. Então as pessoas têm que perceber isso. Não, mentira. As pessoas não têm que perceber isso. Quem tem que perceber isso? Eu tenho que olhar para mim e perceber que eu sou essa centelha, que Ele está aqui e que eu não posso duvidar em nenhum momento. Falhamos o tempo todo. Falhamos o tempo todo. Falhamos com as pessoas que amamos. Falhamos com as pessoas que não amamos. Falhamos o tempo todo. Mas o tempo todo podemos fazer a corrigenda. Podemos corrigir o tempo inteiro. Podemos ou não podemos? Podemos corrigir sempre que precisarmos. Deus está presente. Deus está em mim e eu estou nele. Eu e Deus somos um. Essa era uma frase que todo dia a gente devia acordar de manhã e dizer: eu e Deus somos um. Tem uma música que fala, que eu amo aquela música, que fala justamente eu e Deus, Deus e eu somos um. E somos. Mas os nossos filhos são a responsabilidade que nós assumimos. E eu, enquanto filho, assumi a responsabilidade de ser filho. Eu falhei com o meu pai. Eu falhei com a minha mãe. E eu sei disso. Não posso ficar me martirizando, porque a culpa ia me levar para o buraco. Então, o que eu fiz? Tratei de trabalhar o perdão dentro de mim. Me perdoar. Pedir perdão para o meu pai. Pedir perdão para minha mãe. Pedir perdão para todas as pessoas que eu amo. Às vezes eu não falo diretamente porque tenho medo de levar uma chicotada, mas muitas vezes, depois que eu faço eu pego umas irmãs assim e faço uma coisa errada, eu vou lá e peço perdão. Eu não digo para elas porque eu tenho medo da resposta, né? Então a gente só fala assim: me perdoe, me perdoe, me perdoe. Essa é a maior questão. Saber não negligenciar, principalmente, não só aquelas crianças. Por que uma mãe negligencia o seu filho? Porque a negligência já começa por si mesmo. Porque se eu faço negligência comigo mesmo, eu vou negligenciar o outro. Se eu não amo 100% a mim, eu não vou amar 100% o outro. Eu posso obsediar o outro. Eu amo tanto, tanto que eu obsedio. Que eu me transformo num grande... eu gosto muito do Boni. Tanto, tanto que eu não quero que ele saia de perto de mim. Mentirinha, tá bonita, eu vou aumentar ali. Eu gosto assim. Eu gosto tanto dele, mas tanto dele,
Ou eu reflito, eu coloco nele a responsabilidade de me amar. Então eu quero que ele me ame. Eu fico esperando que ele seja exatamente aquilo que eu acho que ele tem que ser. Eu quero que ele faça comigo exatamente o que eu acho que tem que ser feito. Mas é a minha visão do que é certo e errado, não é a dele. O Boni tem um jeito de amar diferente do meu. Eu tenho um jeito de amar diferente da Nádia, eu tenho um jeito de amar diferente da Silvana, e a Silvana tem um jeito diferente de amar de nós duas. Cada um tem a sua própria concepção. Mas primeiro, em primeiro lugar, eu só vou negligenciar aquilo que eu estou negligenciando. Se eu estou negligenciando aquilo que saiu de mim, olha, essa criança saiu de mim e eu estou negligenciando. Por que eu estou negligenciando essa criança? Quem é a pessoa que está sendo negligenciada de verdade? Eu. Você só consegue dar o que você tem. Eu posso ser uma mãe que, como a gente vê algumas assim, que vão lindas, maravilhosas por fora, entregam suas criancinhas toda ranhentinha, toda sujinha, mas na realidade, aquela criança saiu do seu ventre. Se aquela criança está ranhentinha, sujinha, é porque por dentro essa pessoa se sente assim. Isso aqui é o reflexo de quem eu sou por dentro. Os nossos filhos são reflexo de quem nós somos. São reflexos de quem nós somos. O que eu estou negligenciando? É realmente a criança? Não. É a criança que precisa ser tratada, claro. Mas primeiro, o que nós temos que tratar? Os pais. O pai e a mãe. Porque quem primeiro negligencia o filho? Normalmente, quem é o primeiro a tirar o pé do barco? Na grande maioria. Agora já está virando... Agora não é mais. Agora que a mulher descobriu a independência e o livre-arbítrio, que pode fazer as suas escolhas, já não é mais. Então assim, já virou... Antes era 100%, agora é só 90%. É. Mas normalmente quem é que sai do bar? Mas essa criança, ela tem uma mãe, mas teve uma semente. Alguém colocou essa semente. Alguém... E aí? Então, o que eu faço? A música disse, eu não posso amar alguém que não saiu do meu sangue? Não posso amar alguém que não me pertence? Posso. Eu fiz isso. Eu tenho um neto que não é do meu sangue, eu tenho um filho que não é do meu sangue, mas que eu amo incondicionalmente. Por quê? Porque nós podemos escolher. Os que saem, o que são meu, que saíram do meu ventre, é meu. A gente ama porque é nosso. Fato. Mas escolher amar alguém é muito diferente. Ah, mas eu só quero amar alguém lourinho, do olho azul, obediente, bonitinho, que faça tudo certinho, que seja um primor. Ah, o Valmir? Bolinha, bonitinho. Era assim mesmo? Não, desculpa, se fosse pela beleza, eu não estava casado com o Valmir, mas... Desculpa aí, marido, eu tenho que ser sincero. Está muito melhor agora. Tá no coração. Você saiu bem desse, hein? Exatamente. Rápido. Foi rápido, gatinho. Nós amamos por opção. Independente. Eu vou amar o Boni enquanto o Boni fizer tudo o que eu quiser do jeito que eu quero. Mas se o Boni fizer qualquer coisa que eu não quero, eu já não quero mais amá-lo. Aí ele chama, né? As amizades estão assim. Então você fala não, jamais. Então, assim, o que estamos acontecendo? O que nós estamos negligenciando? Nós estamos negligenciando o outro. Mas eu preciso esse outro pode estar tão problemático. Como essa noite eu sonhei com essa aqui, que eu dizia para ela, não vai. E ela teimosa do que queria ir do mesmo jeito. Ou seja, mesmo que ela fosse teimosa, mesmo que ela não fosse o que eu esperava que ela fosse, mesmo que você não corresponda às minhas expectativas,
Porque sou eu que coloco a expectativa do outro. Sim. O Boni é o Boni e eu sou eu. Dá para colocar... Essa é a Eliane. A Eliane é aquela que não atende celular. Todo mundo briga comigo, até a minha diretora brigou hoje. Oi, minha secretária me chamou. Eliane, atende o celular. Tá, secretária, pode deixar que eu vou atender. Eu sou a Eliane, eu sou dessa forma. A minha forma de manifestar amor é assim... É desse jeito, eu sou a Eliane. É claro que isso não justifica ficar ali patinando no mesmo lugar. Não significa. Significa que eu também tenho que fazer a evolução. Eu tenho que evoluir, eu tenho que procurar me melhorar. Porque o Boni quer? Não. Porque eu preciso. Porque eu não posso negligenciar essa centelha divina. A primeira negligência que nós fizemos é conosco. E como nós podemos... fazer então? Primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Por que eu não estou dormindo à noite? É porque algum obsessor está me incomodando? Não. É porque sua consciência está incomodando. Por que você não dorme? O obsessor vem porque você chama, porque você abriu a porta. Foi lá e abriu a porta. Olha, vem. Eu tô aqui com meus pensamentos, eu não consigo dormir. Essa noite passada eu fui dormir, de repente começou a passar uns pensamentos, umas coisas. Eu digo, ei, pode parar. Aqui não. Eu fiz a escolha. Não, esse pensamento não me pertence. Aí comecei a fazer meus mantras, as coisas, e o pensamento foi embora. Mas se eu estivesse ficando ruminando, que nem uma vaca ruminando ali, né? Vou lá, engulo tudo que o mundo me oferece e fico. Ruminando, né? Pensando a mesma coisa o tempo inteiro. O que eu estou fazendo? Vamos imaginar que eu pego o trigo, o fermento, a água e fico lá amassando. O que isso vai se transformar? Num grande pão. Num grande pão. Eu amasso ele e a minha energia passa. E esse pão fui eu que fiz. Eu sou diabético, eu não posso comer pão, mas eu fiz o pão. Eu fiz o pão. Eu fiquei amassando e ruminando aquilo ali. Eu negligenciei o meu próprio coração. Eu negligenciei a minha própria missão. Criança precisa ser cuidada e amada. Com certeza. Mas nós temos que entender aquele adulto que negligenciou essa criança. Nós temos que tentar entender. O que nós fizemos normalmente, o que leva uma pessoa a negligenciar aquilo que saiu de dentro de si. A sua própria existência. Porque é a continuidade de mim. Se meus filhos saíram de mim, eles são partes de mim. Por que eu negligencio essas crianças? E não pense que a negligência é só no abandono. É no excesso. Eu dou o meu filho, eu tenho um sentimento de culpa porque eu trabalho o dia inteiro e aí chego rápido em casa e daí eu tô cansada e tô estressada, então eu dou tudo que o meu filho quer. Vai lá, meu filho pega, meu filho não precisa fazer nada, meu filho não precisa limpar o quarto, meu filho não precisa juntar os brinquedos, meu filho não precisa que eu sente 5 minutos com ele e fale de Deus, meu filho não precisa que eu pergunte, como você está? Como é que está o seu sentimento? Isso é negligência. Mas eu dou tudo para o meu filho. Eu amo incondicionalmente. Se alguém riu para o meu filho, eu vou lá. Professora, por que alguém riu para o meu filhinho? Por que alguém riu para o meu filhinho? Nossa, quanto amor tem essa mãe, né? Será que ela tem esse amor mesmo? Ou é ela que está procurando? Ou ela que está tentando tirar o sentimento de culpa que lhe cobre? Nós temos que fazer um exame de consciência e perceber onde que está a negligência, onde está a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Seja como mãe, seja como professora, seja no meu trabalho, seja em qualquer situação, qual é a minha responsabilidade? Primeiro, me transformar num ser humano muito melhor do que eu fui ontem. E segundo, procurar melhorar tudo aquilo que está ruim em mim. E terceiro, os que estão no meu entorno. Tem aquela música que eu amo lindamente, que até o Alisson sempre diz que me lembra de mim, que é Cativar.
Cativar é amar. O Pequeno Príncipe diz isso com maestria, que tu serás eternamente responsável por aquilo que tu cativas. E quando eu cativo uma pessoa, eu sou responsável por ela. Se eu cativei, eu tenho que ser o meu melhor para essa pessoa. Quando eu falo ser o meu melhor, eu tenho que falar coisas boas para ela. Então eu sou responsável pelos meus filhos. Eu cativei os meus filhos. O que eu tenho que fazer com eles? Seja filho, seja neto, seja lá o que for. Seja irmão, seja lá quem for. Eu tenho que falar e ser o melhor. Eu não posso falar para o meu filho, não atravesse... Olha, cuidado, filhinho. O sinal vermelho não pode atravessar. Daí tu olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, tu atravessa o sinal vermelho. Isso eu sei porque aconteceu com o Valmir. Uma vez, na época que Garuva ainda era um carro a cada 10 horas, parecia um carro, era poucos carros que tinha na cidade, o único sinaleiro, inverno. Aí o Valmir passou, cruzou o sinal vermelho. Não olhou, não tinha nada, a cidade era um domingo, estava vazia, não tinha absolutamente nada. E ele pegou e atravessou, não estava vendo ninguém, ele atravessou. Aí o Fernandinho, pai, você atravessou o sinal vermelho, isso não pode. Ele, desculpa, filho, o pai errou, o pai não vai mais fazer isso. Ou seja, ele dizia para o filho não fazer e ele fez. Mas ele fez porque tinha segurança, porque não tinha nada, né? Não tinha, realmente não estava vindo uma sombra viva naquele dia. Mas independente de qualquer coisa, ele tinha ensinado para o filho. Então o que ele tem que fazer? Filho, você não pode mentir. Chega o cobrador na porta. Filho, parece que a mãe não está. Né? Filho, você não pode chegar atrasado. Você tem que chegar na hora. Todos os dias, quem é que chega atrasado? A mamãe. Entendeu? Então nós somos o quê? O exemplo. Quer falar alguma coisa, Boninho? Aproveitem. Não, eu acho assim, ó, tudo isso que tu tá falando, eu vejo como... Eu passei por tudo isso aí, né? Quem me conhece sabe, eu tenho uma filha, eu e ela e eu e pronto. Claro, tem minha mãe, meu pai, todo mundo, né? Mas é eu e ela. E hoje eu entendo, hoje não, há algum tempo eu já entendi sobre negligenciar, né? Então a pessoa que não foi mãe, né? Não soube ser mãe, não conseguiu ser mãe, né? E eu tive que tentar fazer o papel do pai e da mãe, né? Graças a Deus minha mãe ajuda e tal. Ela tem a avó como uma mãe e tal. Mas assim, eu não entendia aquilo ali. Eu olhava para a pessoa e falava, não, cara, que tu tá fazendo isso, cara. É só brigar, não dar atenção, deixar para lá mesmo, assim, né? Aí, não cuidar, o básico do básico do básico. E não ter aquele carinho, aquele amor, aquele, tipo assim, faço certo e pronto, e não fez, e batei, não sei. Eu nunca levantei a mão para minha filha, né? E nunca precisei, graças a Deus. Mas eu vejo assim, ó, depois de um tempo, eu sou igual todo mundo, né? Raiva, rancor, mágoa, ódio, tudo isso já tive, já senti e tal. Mas graças a Deus, assim, eu tenho um tempo para me curar de tudo isso aí. E com o entendimento, com o que a gente vai aprendendo, né? Seja aqui que a gente aprende muito e aprende. Não eu aprendo com a Eliane não, a gente aprende com os consulentes, a gente troca ideias, então é um negócio, toda vez eu saio daqui, eu tenho certeza, ou a gente aprende com o espírito, então a gente está sempre aprendendo, né? E daí eu aprendi que é bem aquilo que tu falou, as pessoas dão o que tem para dar, né? E nas conversas lá atrás, hoje minha filha é uma mulher, né? Mas lá atrás, quando era mais mocinha, eu não achei por direito, né, falar para ela, ó, minha filha, nós estamos nos separando e por isso, nós estamos nos separando porque não dá mais e tal e pronto.
eu acho que eu tentei resguardar ela já de uma dor, de alguma coisa, de falar, cara, tua mãe fez isso, aquilo. Vai mudar alguma coisa? Nada. Não vai mudar nada. Muito pelo né? contrário. Então, guardo pra mim, e isso é meu, eu vou me curar dessas feridas e tal. Muito bem. Como a pessoa também falou de mim, né? A pessoa falou, eu não falei. E desde lá atrás eu sempre falei de levar para passar o final de semana em Curitiba, deixar lá no sábado à tarde, sábado à noite minha filha me ligar. Pai, tu pode vir me buscar? Eu falei, posso, não tem problema. Pai tá indo. O que aconteceu dessa vez? Que daí ligaram e a mãe vai para uma festa, para uma balada e tal, daí não pôde ficar comigo. Por que você acha que acontece essas coisas? Quem é que está precisando de cura? Então, daí eu entendi que a pessoa perdeu, nessa encarnação, a pessoa perdeu o privilégio de ser uma mãe, de ser um pai, né? É um privilégio pra gente. Meu Deus do céu, a minha vida era uma até o dia 18 de dezembro de 2001. Neste dia minha vida mudou. Neste dia minha vida mudou. Esse parece que acordou um outro Rodrigo. Tinha um Rodrigo, nesse dia que eu peguei minha filha no colo, outro Rodrigo. Daí mudou. E a gente faz escolhas, né? E é fácil? Não é. Não é fácil. Minha filha é uma bênção na minha vida e tal, sempre foi querida, tudo. E é espetacular, minha filha. Mas não é fácil a coisa. Não começa a ficar maiorzinha, começa, né? E ali, pô, tu tem uma filha, tu é uma mocinha. Cara, é tu e ela. E tu tem que ver, tá ficando mocinha. Vamos lá comprar calcinha e sutiã. Entra o barbado com a mocinha de mão dada e na sessão que só tem mulheres, eu bonito aqui olhando. Filha, que número que é? Pai, não sei que número que é. Eu falei, mas como é que não sabe? Às vezes eu saio e falo, e daí? Vamos comprar um troço. Que número que é, minha filha? 42, eu sutiã, minha filha. Pelo amor de Deus, vamos. Ué, mas e daí? Quem é que foi de pequenininha com ela e fazer e tal e tal? A mãe dela perdeu isso. Não teve isso, entendeu? E hoje eu entendo assim que ela perdeu uma chance maravilhosa. E todas as vezes que ela se chateia de algum problema com a mãe, tem uma briga, tem uma discussão, alguma coisa, e daí eu vejo que tal, eu falo, o que foi, minha filha? Tua mãe, né? Porque tá. Eu falo, minha filha, não guarda mágoa da tua mãe, perdoa a sua mãe. Ela não entendeu ainda que ela tinha um papel para fazer aqui. Quem sabe daqui para frente, filha, ela muda. Vamos esperar e tal. E vamos fazer oração. E por Deus do céu, pelo amor que eu tenho na minha filha, eu faço oração para ela mudar. Para ela tentar esse, não sei quanto tempo tem ainda, mas tentar ser mãe. Entender o que é o privilégio de ser mãe, sabe? Então, isso aí eu já entendi. E eu só resumindo, e tô falando assim, a gente tem que falar de Deus. Tá, e daí minha filha não acredita em Deus. Como é que faz, pô? Fala aí. Continua. Como é que faz? Continua plantando a sementinha. Porque ela fala que não acredita, mas ela tá escutando. Ela é bruxa, né? Ela é bruxa. Mas assim, ó, não acredita. Meu irmão é ateu. E ela puxou muito o sangue do meu irmão, um negócio assim. E não acredita em Deus. Mas, vamos conversar sobre energia, então. Você vai Energia? da forma que ela entende. Talvez ela não conhece Deus da forma humana que nós conhecemos. Ou que é apresentada a todas as pessoas. Mas ela conhece a energia que vem. Ela sabe que existe uma força maior que rege o universo. Então não importa o que você acredita.
Como é que você vai saber da existência de Deus vendo, olha o que ele fez. Ele não ensinou ela a odiá-la. E o que eu, como mãe solo, como pai solo, tenho que fazer? Eu não posso fazer alienação parental. De forma alguma. Se eu estiver falando para o meu filho que o pai dele é um monstro, o que ele vai pensar? Se eu estiver falando se tu estiver falando para sua filha que a mãe dela era um monstro, o que ela ia pensar? Como é que ela ia ver Deus? Falar e rezar pela mãe, pelo pai, é mostrar para essa criança que o genitor ou a genitora estão desequilibrados naquele momento, mas ainda assim, os genes que correm dentro deles é daquele ser humano. Eu só não conheço, sabe? Porque, tipo, o meu filho tem 10 anos, assim, sabe? Eu acabei me separando do pai deles, né, dos 4, e eu vejo que toda vez que eu poderia, pela advogada falou, não leve, até dar a sentença de visita, essas coisas, sabe? Mas eu, como ser humano, o pouco tempo que a gente não sabe que ele tem, eu falo, bem, vai, Benjamin, vai, entendeu? E faça a tua parte. Entendeu? Exatamente. O que nós não podemos é nos tornar tolo, irresponsáveis de ficar acusando as outras pessoas, mesmo que a gente saiba, que mesmo como um Boni, que lá no coração precisa ser trabalhado, porque, gente, eu tenho que perdoar primeiro. Eu não posso ficar mastigando dentro do meu coração sentimentos ruins. Eu tenho que perdoar primeiro. Eu tenho que perdoar primeiro. As pessoas falam da alienação parental, que agora virou moda, né? Esse termo, alienação parental, em divórcio. Aí a pessoa lembra que existe alienação parental no divórcio. Só que as pessoas esquecem que existe isso dentro do casamento mesmo. Sim. Existe ali, o pai e a mãe tá casado, mas existe ali a mãe que pega ali e fica buzinando no ouvido do filho para ter apoio, para ficar contra e virar aquela guerra. O que eu cresci vendo na minha família foi justamente a minha mãe discutindo com meu pai por N coisas, mas ela olhava para nós e dizia assim, essa é uma briga minha e do seu pai. Não entrem e não tomem partido. É assim que eu cresci, mas não é assim que acontece na grande maioria. Não é, não. A grande maioria acontece a alienação parental, não só no divórcio, na própria estrutura da família mesmo. Aí tem a pachorra de olhar e falar assim, ai, ela gosta mais do pai do que de mim, ou vice-versa. Gente, filho não escolhe lado. Quando é bem criado, bem estruturado, ele não vai dizer assim pro pai, ó, eu amo mais você, eu amo mais você. Ele ama os dois na mesma proporção. Só existe esse amor assim, ó. Ah, eu amo mais você, eu amo mais você. Por quê? Porque teve um dos dois que influenciou essa decisão. Que foi plantando a sementinha da alienação. É uma judiação. Isso é negligência. Essa negligência. Porque uma relação, e isso vale para todos os contextos, mas nós estamos falando também no nosso local de trabalho. Se nós pegarmos e traduzirmos isso para o nosso local de trabalho, o que acontece? Eu trabalho com professores, né? E a gente brinca muito lá na escola. Então, se eu começar a dizer, olha só, a Silvana, eu sou supervisora da Silvana lá na escola. Se eles começarem a achar que eu estou superprotegendo a Silvana, o que não é o caso, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar havendo rupturas dentro da relação de trabalho. Não pode ser, eu não posso oferecer mais a ela do que aos outros, eu tenho que ser igualitária no meu local de trabalho. Eu posso não gostar de você, do teu trabalho, mas enquanto supervisora, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser o meu melhor com você. Estrutura emocional. Eu não posso negligenciar, mas isso vale para essa criança que foi abandonada, isso vale para essa criança que também foi abandonada. Pode ser que essa criança, essa mãe que abandonou, foi aquela criança que teve pai e mãe, mas que também sofreu esse abandono dentro de casa. Essa pessoa que não soube segurar as pontas foi alguém que não sabia fazê-lo, não foi ensinado. Nossa missão. Se eu sou pai,
A minha responsabilidade é isso que tu fez aí, ó. Ser pai. Se eu sou mãe, a minha responsabilidade é ser mãe. Mas ser mãe não é fazer tudo que o filho deseja. Não é dar tudo que o filho deseja. O filho precisa batalhar por si. Ele precisa estudar. Ele precisa trabalhar. Ele precisa ganhar. Lá na casa do idoso, quando teve a palestra lá, a palestrante falou o seguinte, que ela estava falando que não era para os idosos deixar já em vida para os seus filhos. Ele disse assim, ó, os filhos têm que lutar e batalhar pelas suas coisas. Eles precisam, né? Eles precisam entender que da mesma forma que você construiu, eles também precisam construir. É importante para eles. Porque você dá. Vamos dar um exemplo. No nosso tempo, quando dava uma boneca para uma criança. Nossa, porque a gente ficava até o Natal esperando a boneca. Então aquilo tinha um valor enorme, porque a gente ficava até o Natal esperando. Hoje a criança diz, eu quero uma boneca. Boneca. Eu quero um carrinho. Carrinho. Ela precisa esperar pelo que ela quer? Não precisa. E isso vai ajudar esse sujeito quando crescer? Não vai. Aí o que acontece? Quando ele se torna adolescente, ele vai fazer o quê? Se frustrar no primeiro não que ele receber da sua vida. Quando ele se tornar adolescente, outras pessoas vão oferecer. Na primeira dificuldade, eles vão se entregar, às vezes, ao vício, às vezes a amigos infortunos, às vezes a desvio de conduta. Por quê? Porque estavam acostumados a ter. E na primeira vez em que eu não tenho, me apaixonei pelo menininho lá. Minha mãe me deu tudo que eu queria. Todas as Barbie, todas as bonecas. Aí meu primeiro amor, eu me apaixonei por ele. E ele não quer saber de mim. Eu não tenho estrutura emocional para perca, porque eu nunca perdi. Eu não tenho estrutura emocional para lidar com pessoas que não me dão tudo. E esse namoradinho não me dá tudo que eu quero. Não faz o que eu quero. E por isso ele não me quer mais. E agora, como é que eu vou reagir? É a mesma coisa com os meninos. É a mesma coisa com todas as coisas. A responsabilidade e a negligência começa por onde? Por mim. Quem que eu preciso rever? Quem que eu preciso ver? Quem é a primeira pessoa que precisa ser tratada? Sim, a gente tem que entender que isso não é nosso. Não é nosso, não foi nossa. Ah, porque fulano me separei. Não é nosso, é da pessoa, né? E quem somos nós? Lá atrás tu fala, pô, mas não ajuda, mas não faz nada, mas não... mas depois que passa isso e tu entende algumas coisas assim, a gente entende que aquilo ali não é nosso, faz parte daquela pessoa. É o livre-arbítrio dela, ela escolheu aquele caminho. Isso é simples da gente entender, tem dois caminhos. Ou eu vou ficar com meu filho, ou eu vou abandonar meu filho. Pronto, não tem meio termo. Ou eu fico ou eu não fico. É uma escolha. O que é mais viável para mim? Eu entrego ele para a mãe e eu, como homem, vou curtir minha vida. E daí eu pago a pensão e deu. Eu tenho essa opção. E eu tenho a opção de falar, bonita, não estamos mais juntos, mas eu vou pagar a pensão e tal, e eu quero o direito de fazer a minha parte como pai. Eu quero o Natal, eu quero as férias, eu quero estar junto, qualquer doença, levou no médico, me liga, eu vou junto e tal. E vou fazer. Então são escolhas que as pessoas fazem. E tem pessoas que fazem uma escolha que, ao meu ver, algumas escolhas erradas. Mas de repente para essa pessoa não é errado. De repente ela fala assim, deixei ali com a mãe, e a mãe, uma baita de uma mãe, cuida bem, dá carinho, dá amor, depois a mãe tem outro companheiro, o cara é gente boa, trata que nem filho, tá bem lá, tá tranquilo, vou curtir minha vida, tomar uma, e o que mais? Grau, até na própria negligência está a força. Entendeu? Porque muitas vezes aquele pai, aquela mãe que não souberam dar amor, educação, todos os serviços que devem ser feitos do pai, isso se transforma em força. O problema é que a maioria das pessoas se vitimizam. E começar a culpa da minha vida porque meu pai e minha mãe. Não.
A gente é responsável pela nossa vida, independente da criação que teve. Então, e aí, a negligência que foi lá atrás é a força do amanhã. Se a pessoa souber entender que aquele pai, que aquela mãe vieram com aquela capacidade de doar somente aquilo. E a sociedade hoje, ela está doente porque é sempre vítima de algo. Ah, meu pai não deu amor, minha mãe não deu amor, então eu não vou dar amor. E quando a pessoa se conhece e o autoconhecimento faz parte, e aí a gente vê quantas situações de famílias desestruturadas que são excelentes pais e mães. Então, mesmo na negligência, não existe culpado. Não existe culpado. Cada um veio na família para aprender aquilo que era necessário para que ela evoluísse. Perfeito. Então, é só Por isso que a gente fala que a negligência é muito relativa. Porque muitas vezes nós achamos que estamos sendo presentes e estamos sendo negligentes. E às vezes nós estamos ausentes e somos mais presentes do que... E são escolhas também, né? Escolhas Porque, do tipo ser assim, humano. ó, por exemplo, a minha mãe, nossa, tipo, quando eu vi a Rebeca, né, a primeira vez, eu falei, aquilo que a minha mãe fez de bom pra mim, eu vou melhorar. Aquilo que ela fez de ruim, eu não vou fazer e vou tentar ser melhor do que ela fez. É que nem no meu caso. Meu pai foi negligente com a minha criação. Então hoje, eu e o meu marido somos um casal assim, pai e mãe, os dois. Meu marido, se ele precisar ir comprar uma calcinha, um sutiã para minhas crianças, ele sabe. Porque eu já fui muitas vezes com ele, junto com ele. É até engraçado os olhares da vendedora, porque tá eu e ele comprando roupa para as crianças. Desde calcinha, sutiã, tênis e tudo mais. Então, assim, eu falei pra elas, eu falei assim, eu tive um pai negligente e vocês não vão ter. E ele aceitou essa responsabilidade. Ele aceitou assumir essa parceria junto comigo de ser pai e mãe. Hoje estamos com os papéis trocados. Hoje eu trabalho fora e ele fica em casa. Eu estou aqui tranquilamente porque eu sei que meus 4, que o meu irmão também está sendo muito bem cuidado em casa. E assim a gente vai trabalhando. Mas ele aceitou a responsabilidade, aceitou o compromisso junto. Mas até onde tu tem uma estrutura para na hora da tua decisão tu falar, cara, eu estou estruturado aqui, então eu vou pegar esse caminho. Eu não tenho essa estrutura, eu vou pegar esse outro. Depende muito do que tu tem, do que... E assim, eu ainda volto a dizer, são escolhas, tá? Porque a minha mãe teve uma vida complicadíssima quando eu era a única filha mulher, tá? A única. Minha mãe sofreu demais, foi posta pra fora de casa. Minha mãe ela falou assim, eu não vou falar porque eu lembrei que eu tô aqui. Eu podia ser tal coisa, mas eu não fui. Escolhas. Escolhas. E a minha mãe não fantástica. podemos esquecer que são escolhas. São escolhas. Eu posso escolher me vitimizar e posso escolher fazer diferente. Isso. Sim. Então agora vamos nos concentrar para receber a face. Agora vamos serenar os nossos corações, a nossa mente. Vamos pensar em tudo que nós precisamos, em todas as feridas que nós precisamos curar. Vamos nesse momento concentrar o nosso pensamento em Deus. Vamos concentrar nas nossas dificuldades, nos nossos entes queridos, naquelas pessoas que estamos negligenciando, nas nossas falhas humanas. Vamos repensar, vamos aproveitar o momento para sintonizar e estar de encontro com a energia fundamental do universo, que chamamos de Deus. Graça-me, Senhor,
Escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os seus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara-me, conduz. Ver você por aqui. Estava esperando você chegar. Hoje tem palestra, tem sorrisos. Muita coisa boa pra você, basta acreditar. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Hoje sua vida aqui tem propósito. Você recebeu um convite de Deus. Aqui sua tristeza vai embora. Se entregue, fique o Espírito ama-me ao seu lado. Ele vai cuidar de você. Basta você mentalizar seu pedido e ele vai te atender. É somente crer. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Hoje sua vida aqui tem propósito. Você recebeu um convite de Deus. Não é mágica, é merecimento. Se merecer, ele vai conceder. Então vamos prestar atenção em cada ensinamento. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Hoje sua vida aqui tem um propósito. Você recebeu um convite de Deus.
Te percebo ao meu lado, momentos de alegria, no cansaço que alimenta o labor de cada dia, no lenitivo da prece, quando entro em comunhão, eu te percebo ao meu lado, quando canto esta canção, te percebo ao meu lado, quando a dor se aproxima, sinto a divina presença que fortalece e anima, desse olhar tão terno e meigo, lago imenso de perdão. Eu te percebo ao meu lado, quando canto essa canção. E permaneces comigo, seja noite, seja dia, eu te percebo ao meu lado, minha eterna companhia. E permaneces comigo, seja noite, seja dia, eu te percebo ao meu lado, minha eterna companhia. Nossa prece em cada alma irradia, Mãe de Jesus, em teu colo nos abriga, teu amor nos aquece. Maria, Mãe querida, guia da nossa estrada, então e pedimos em teus braços, confiamos, ó amada, apoia-nos aflitos, se seco tanto, com teu manto sagrado, afasta o pranto. Maria, cheia de graça, tua luz nos ilumina, no caminho da vida, tua presença nos ensina, ampara os enfermos, alivia suas dores, com tua ternura acalenta os corações sem dores. Querida Maria, luz que nos ilumina, escuta nossa prece em cada
Maria, mãe querida, guia da nossa estrada. Deus me pedimos em teus braços, confiamos, ó amada, acolhe os aflitos, seco o pranto, com teu manto sagrado, afasta o pranto. Maria, cheia de graça, com luz nos ilumina, no caminho da Tem alguém que ainda não foi? tua presença nos ensina. Pegou de chamada, né? Tem certeza? Mamãe, não escutou também? Alma cheia de minha alma, flor de luz da minha vida, sou minha estrela caída, das belezas da verão. Quando eu errava no mundo, triste sono meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Minhas vezes recebi a felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és tu o meu amor. Alma cheia de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a minha da saudade dos teus pés. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te nas flores, na claridade dos céus, minhas nas bênçãos dos deuses, divina claridade, essa é minha felicidade. Em sorriso de esplendor, és meu tesouro querido, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és tudo o meu amor. Chico Xavier, mensageiro da paz, muita de fé, espalhou o seu amor, gesto de bondade, palavras de perdão, sua vida foi farol.
Boa noite, seja bem-vindo. Que a paz esteja com todos vocês. Me chamo Mário. Ouvindo hoje a palavra negligência, representou exatamente a minha última existência. Eu era de uma família muito rica. Tinha tudo. Casei-me jovem ainda e tive uma filha. Uma filha linda, que chamávamos de Pérola. Ela era o nosso maior tesouro. Para a Pérola foi dado tudo que se possa imaginar. Foi atendido a todos os seus desejos. Foi tirado todas as pedras do seu caminho. Pérola era uma menina que bastava dizer que o seu desejo era prontamente realizado. Preparei a Pérola para ser brilhante. Suas roupas eram invejadas. Sua postura era invejada. Seu cabelo era bem tratado. Ela era uma menina linda, maravilhosa. Tinha tudo o que uma mãe sonharia em dar a uma filha. Mas Pérola não sabia lidar com as dificuldades da vida. Quando ela completou 17 anos, que ela fez o vestibular e teve a primeira decepção na vida. Não podíamos comprar o resultado. E ela reprovou. É claro, porque ela sempre foi seguida de um segundo professor que praticamente fazia todas as coisas para ela. Sempre ensinavam-lhe tudo para um momento, mas nada para sempre. Por ter reprovado no vestibular, ela pulou. Ela pulou do apartamento em que morávamos. Ela não suportou a única vez em que ela teve que fazer uma coisa sozinha e não conseguiu o resultado alcançado. De todas as coisas da minha existência, meu maior arrependimento foi não ter ensinado Pérola o valor da vida, porque todas as coisas lhe eram muito fáceis. Mas com certeza, em todos os momentos da minha vida, eu me arrependi. Nos primeiros 2 anos eu transformei em dor. Em seguida, eu fiz uma coisa que eu nunca imaginei que faria. Adotei uma menina que eu encontrei na rua, negligenciada pela própria família. E resolvi consertar os meus erros. E hoje, Suzana, minha filha, mesmo depois do meu desencarne, mesmo depois disso, reza e me abençoa, enquanto eu ainda luto para recuperar a minha Pérola. Amar em demasia também é negligenciar. Não devemos tirar todas as pedras debaixo dos pés dos nossos filhos. Se eles não tiverem nenhum tipo de frustração e sentimento, eles não saberão lidar com a própria vida. Eles não entenderão realmente o que representa. Que assim seja. Que assim seja. Agora, a leitura da psicografia. Jesus Cristo conseguiu o ápice da evolução planetária terrena.
Sua vida foi dedicada ao estudo das leis universais de amor, de paz e bem agir perante o mundo. Senhor Jesus, em sua existência milenar, teve acesso aos estudos científicos. Porém, na sua vinda como Cristo, esses não foram necessários de adquirir para o êxito encarnatório. O Senhor teve no objetivo a obtenção da sabedoria de lei de amor desde tenra idade. Então, como visto, seu intelecto na vida como Jesus foi completo em sapiência no amor do todo que existe criado por Deus. Isso faz do Senhor um sábio universal, porque o maior dos sábios está em amar o meio social em sua volta e além das dimensões universais existentes. Grande sabedoria está aí no ser que esse aprendizado adquirir e sentir verdadeiramente em seu íntimo. Senhor Jesus acredita e afirma que todos os seres vivos também têm condições totais de serem sábios universais. Seu aprendizado está nas próprias palavras do Senhor ditas ao mundo e sua vida em Cristo. Crês em mim que o reino dos céus lhe pertencerá. Além desta máxima está o reino do todo universal, onde o que ama a Deus sobre todas as coisas é o irmão sábio, verdadeiramente está para todos que o veem onde esteja. Ando lá. Alisson, pode fazer a oração final, por favor? Claro. Vamos elevar nossa consciência à fonte eterna, o Pai, Mãe, vida de todos nós. E vamos nos conectar a esta fonte e pedir que ela livre-nos de nossos enganos, auxiliando-nos a lapidar as duas asas angelicais, o amor e a sabedoria. Deixemos que esta fonte entre em nossas vidas e faça as mudanças necessárias para que estejamos cada vez mais conectados a ela. Obrigado, Senhor, pelas experiências que moldam quem somos. Obrigado pela estadia terrena, que nos permite lapidar a nossa consciência neste plano de vida. Obrigado por todos os recursos, por tudo aquilo que dispõe para que possamos evoluir. Que cada um de nós possa aproveitar cada um deles para poder modelar a centelha da qual já somos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Vamos agora, então, nos preparar para as bioenergias e para os passos dos ares, né? E, pessoal, só um recadinho paroquial. Nós estamos fazendo uma rifa, que nós vamos fazer um banheiro para cadeirantes e fazer umas mudanças. Se vocês quiserem colaborar, esteja à vontade. Tu viu o que ele falou?